Nós vamos continuar falando no livro de Jó, um pouquinho sobre a nossa perseverança nas tribulações. Nós começamos a falar no nosso último encontro sobre isso. Eu quero avançar um pouco falando sobre as tribulações. Capítulo 1, a gente vai ler só o 21 aqui, como introdução dos nossos pensamentos. Jó, ele depois de passar por toda aquela situação, de perder tudo repentinamente, Jó capítulo 1, o verso 21, Jó diz assim: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou", e ele termina dizendo: "Bendito seja o nome do Senhor". Amém? Jó enfrentou todas as provas, Jó enfrentou todas as tribulações, e Jó não pecou. Negou a sua fé, Jó não blasfemou contra Deus, e nós temos Jó como um referencial, um modelo de como suportar as provações, as tempestades que nós enfrentamos. Nós falamos aqui a forma como aconteceu na vida de Jó. Jó repentinamente perdeu tudo, de uma forma rápida, repentina. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde de forma repentina, e isso aconteceu, e nós começamos a pensar sobre isso. Como que às vezes nós enfrentamos isso. Marcos, você abaixa um pouquinho. Às vezes nós enfrentamos isso de forma assim, repentina. Às vezes nós estamos levando a nossa vida e de repente as provações chegam. E as provações vêm desse jeito, não é? Elas chegam. E muitas vezes não tem uma razão específica para elas. Nós lemos aqui que Jó era um homem reto, temente, fiel, e de repente sofreu essas provações. E nós falamos disso semana passada, a forma com que Satanás, ele levantou-se contra Jó por causa da fidelidade de Jó. Foi colocado em xeque a fidelidade de Jó, como se ele fosse fiel, só porque Deus dava as coisas para ele. E Jó então passou por isso. Nós falamos aqui sobre a vontade permissiva de Deus. Nós destacamos aqui que nada acontece na vida de um homem, de uma mulher que serve a Deus, sem a permissão de Deus. Nada acontece sem Deus permitir. Tudo o que acontece está dentro da permissão do Senhor. E se eu sei que nada acontece na minha vida sem a permissão do Senhor, eu posso descansar o meu coração neste cuidado de Deus. Então, irmãos, aconteça o que acontecer nas nossas vidas, venha o que vier, eu sei que Deus está cuidando. E nada vai acontecer sem o Senhor permitir. Então, nisso tudo, se eu sei que Deus está cuidando, que nada vem sem Deus permitir, qual que é o meu papel? E nós falamos aqui, e foi o que nós frisamos na nossa reunião de quinta passada, nosso último estudo. Eu preciso viver o que Paulo orientou ao escrever a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, e o verso 58, quando Paulo falou: "Então, meus irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes". Então, se eu sei que Deus está cuidando, que nada acontece sem a permissão de Deus, que Deus sabe o que está fazendo, então qual que deve ser o meu papel? Ser firme, não é? Estar sempre firme, estar sempre constante, abundante, sabendo que Deus sabe o que está fazendo. Mas eu preciso entender que ao passar pelas provações, eu preciso saber que isso faz parte. E eu tenho que perseverar no meio das provações. Eu quero ler com você novamente Atos 14, 22. Que nós lemos semana passada aqui. Atos 14, 22.
onde a palavra de Deus traz para nós uma realidade que isso precisa ficar muito claro nas nossas mentes. Atos 14, 22, Paulo, quando ele foi apedrejado, Paulo no seu discurso aqui, ele fala, Atos 14, 22, a palavra de Deus diz assim: fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, o que ele diz? É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então o que Paulo lembra os irmãos aqui? Irmãos, fica firme, mas saiba de uma coisa: é necessário passar por tribulações. Isso aqui, os discípulos lá no início da igreja, eles tinham isso muito claro na mente deles. Eles sabiam que era necessário passar por tribulações, porque elas fazem parte da vida cristã. Tanto é que nós falamos aqui que o cristão ele precisa ter essa consciência de mártir. Se for preciso morrer, eu morro por amor a Cristo. Essa era a consciência dos discípulos. Eles estavam prontos para ser presos, apedrejados, morrerem por amor a Cristo. Essa consciência de mártires os discípulos tinham, e nós fomos orientados como igreja a vivermos sabendo que, por amor a Cristo, eu vou passar por tribulações, por dificuldades. O problema é que a nossa geração, agora do nosso cristianismo atual, não está disposta a sofrer nada, não quer enfrentar nenhuma dificuldade para sofrer por Cristo. Mas o próprio Evangelho é anunciado, o plano de salvação é anunciado num caminho largo ou estreito? É um caminho estreito. O plano de salvação é anunciado num caminho estreito. É anunciado que é difícil. Ou seja, irmãos, saibamos de uma coisa: é necessário passar por tribulações. Faz parte. Um cristão que não está disposto, ele não está consciente que ele vai passar por tribulações, ele está fadado ao fracasso na vida espiritual. Ele está fadado a fracassar. Pessoa que não suporta tribulação. E é por isso que a gente tem que ser perseverante na tribulação. Meus irmãos, nós falamos, não foi fácil para Jó triunfar, sair vitorioso no meio da tribulação. Não foi fácil. Relembremos o que nós estamos aqui. Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu o apoio da esposa, Jó perdeu o apoio dos amigos que vieram para consolar ele e, pelo contrário, apontavam o dedo para ele, falando que ele estava em pecado, que ele estava errado, que ele tinha que confessar. A luta foi muito grande para Jó. Imagina quanta pressão ele sofreu. Mas nós lemos na Bíblia que mesmo assim Jó foi fiel a Deus. Você tem passado por problemas? Você tem enfrentado tribulações? Tem sido pressionado? Às vezes amigos, às vezes familiares, às vezes circunstâncias. Eu quero dizer para você, isso faz parte. Eu tenho que entender que isso é a minha caminhada rumo aos céus. Rumo aos céus. O caminho largo, que é fácil, que é confortável, que todo mundo vai te abraçar, vai te puxar tranquilo. Esse caminho vai conduzir à perdição. Mas se eu tenho a consciência de eternidade, da vida eterna nos céus com Cristo, eu tenho que entender que nesse mundo eu vou passar por tribulações, e Paulo já deixou muito claro em Atos 14, 22, que é necessário. É necessário, faz parte. E eu preciso manter-me fiel. A tribulação tem um propósito. A tribulação que nós passamos tem uma razão de ser. Entenda isso. Você não está largado nesse mundo. Você não está abandonado nesse mundo. Você é filho de Deus. Ele comprou você por um preço muito alto. O preço de sangue. Ele não te comprou por esse preço caro para te deixar largado nesse mundo. Nós não fomos comprados por alto preço, como nós cantamos, para ficar largado aí sofrendo à toa. Não, irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor. E se Ele permite que eu passe por tribulações, Ele tem um propósito. Você não está largado nesse mundo. Você não está abandonado nesse mundo.
Você é amado por Deus. Você é amado por Ele. Deus gosta de você. Quer que você entenda isso. Deus gosta de você. Então, se você passa por alguma tribulação, entenda isso aqui comigo, ó. É necessário. É necessário. Deus sabe. E Paulo já escreve em Romanos capítulo 5, versos 3 e 4. Se você puder abrir aí, o Isaac deve colocar aqui também. Romanos 3, capítulo 5, versos 3 e 4. O apóstolo Paulo, ele traz algo muito claro para nós aqui. Que a tribulação, ela faz parte. A tribulação é necessária. Há uma razão. E Romanos nos diz assim. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. É muito conhecido esse texto, mas é pertinente nós lermos novamente. Romanos 5, 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a esperança. A experiência. E a experiência traz esperança. Você sabe, meu amado, a tribulação que nós passamos hoje, a ponta dela lá na frente, ela vai produzir em nós esperança. A tribulação que você passa hoje, ela vai gerar em nós esperança. Sabe o que acontece com muitas pessoas hoje? Infelizmente, muitas pessoas hoje não almejam o céu. Muitas pessoas hoje não querem nem o céu. Sabe por que não quer o céu? Porque está tão bom aqui que não quer o céu. Sabe? A vida está tão tranquila aqui que nem almeja o céu. E o maior desejo do coração de todo cristão deve ser o céu para estar com Deus, porque estar lá é infinitamente melhor. E quando eu passo pelas tribulações, nós lemos aqui, essa tribulação, ela vai gerar paciência, eu vou suportá-la, porque através dessas experiências, eu vou nutrir a minha esperança de um dia estar lá nos céus. A minha esperança de que o meu Redentor vive. A esperança de que eu sei onde eu estou confiado. E é por isso que a tribulação, ela deve produzir essa perseverança. Fica firme. Suporta. Aguenta. Nos momentos mais difíceis é a hora que vai aparecer essa perseverança. Porque problemas todos nós passamos, não é? Problemas todos nós passamos. Aquele ímpio que não gosta nem de ver falar do nome de Deus, que vive na prostituição, na bebida, nas drogas, aquela mulher imoral, aquela mulher sem nenhum tipo de respeito, com nada, esse pessoal tem tribulação também. Eles também passam por problemas. Aquele homem de Deus que lê a Bíblia todo dia, que ora, que participa do culto, que está em comunhão com Deus, aquela mulher fiel, aquela cristã realmente temente a Deus, passa por tribulação também. Sabe onde é que está a diferença dos dois? É que um tem base para suportar e o outro não tem. É que um, quando bate os ventos, a tempestade, o rio, ele tem um Deus forte para sustentar, para dar força, para ajudar a passar. O outro não. O outro desespera. O outro se destrói. O outro mergulha no fundo do poço porque ele não tem base nenhuma. Sabe, a hora que existe a diferença de um homem de Deus e de um homem que não serve a Deus, uma mulher de Deus e uma mulher que não serve a Deus, é na hora da tribulação. É nessa hora que mostra a fé que nós temos. Porque falar que tem fé, falar que confia, falar que ama a Deus, que Deus está cuidando, que eu sei que Ele é meu Senhor, falar isso é muito fácil. Não é? É fácil. A gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente fala, não é? Mas a hora que isso vai aparecer é na hora que bate a tribulação, bate o problema. É aí que aparece, e é aí que eu preciso estar firme, perseverante, sabendo que Deus está cuidando. E sabe, meus irmãos, há uma razão, há um motivo. Sabe, nós cantamos aqui, tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo entrego, corpo e alma a Ti darei. Está tudo nas Tuas mãos. E então, ainda que seja a dor, ainda que seja a tribulação, nós cantamos agora para o final,
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Há uma razão para a tribulação. Eu tenho que continuar perseverante. Tiago, nós já estudamos aqui muitos textos, mas eu quero ler com você. Tiago capítulo 1, versículos 2. Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, Tiago 1, 2, 3, 4. Meus irmãos, tende grande alegria, grande gozo, quando cairdes, passardes por várias provações ou tentações. Aqui a origem da palavra é a mesma. Sabendo que a prova da vossa fé, ela opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos, completos, sem faltar em coisa alguma. Há uma razão para a aprovação. Há uma razão para a aprovação, e é por isso que a palavra de Deus diz: é o motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que Deus opera, Deus age no meio da provação. Deus age no meio da provação. A gente falava isso ontem aqui na vigília. Quando você ora, quando você clama a Deus, às vezes não sai do jeito que você pediu, mas é aí que nós experimentamos que quando estamos fracos é que estamos fortes. É aí que experimentamos que a graça do Senhor, ela nos basta. Há uma razão. As lutas vêm na vida de um crente, as lutas vêm na vida de um cristão com o objetivo de aperfeiçoar, de moldar o seu caráter, o seu comportamento. Deus usa as provas que nós passamos para nos moldar, para nos fazer melhor. Como um bom pai cuida dos seus filhos. E Deus sabe dos problemas que você passa. Deus sabe das lutas que você passa. Lembra que eu falei agora há pouco que Ele gosta de você? Deus gosta de você. Deus conhece sua vida nos detalhes. Ele sabe de tudo. Então, meu amado, descansa. Saiba que tudo está no controle. Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus tem promessas e Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Não há razão para nós termos medo ou duvidar do cuidado de Deus. Não há razão. Deus chama Abraão, em determinada ocasião, e faz para Abraão uma grande promessa. Deus fala: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Através de você, você vai abençoar toda a terra. Todas as famílias vão ser benditas através de você. Você vai ser pai de uma grande nação, como as estrelas do céu, incontáveis. E Deus faz essa promessa para Abraão. E Abraão creu na promessa, porque Abraão sabia quem era Deus, que era fiel e cumpria as promessas. E sabe o que aconteceu, irmãos? Abraão não tinha filho. E o tempo foi passando, e de repente, resumindo um pouco a história, Sara engravidou e teve um filho, colocaram o nome Isaac, e através desse filho, Deus iria fazer uma grande nação. Promessa de Deus, cumprida depois de muitos anos. Aí de repente, está lá o Isaac, já um pré-adolescente, não sabemos a idade exata nessa ocasião, mas lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, Gênesis 22, olha o que Deus diz para Abraão, Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. E quando Deus foi provar Abraão falou: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. E Deus fala: pega o seu único filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes, que eu lhe indicarei. E o texto segue dizendo: e na manhã seguinte, Abraão levantou-se e foi. Veja só, meus irmãos, Deus promete fazer, Deus começa fazendo, de repente Deus fala: Abraão, pega seu filho aí e
mata ele para mim. Oferece ele como sacrifício. Pega ele, amarra pé e mão, põe no altar e manda no céu. Isso é uma prova terrível de fé, não é? Abraão fala, Senhor, mas o Senhor prometeu que esse menino ia ser o pai de uma grande nação. Abraão fala, Senhor, eu não posso fazer isso porque é meu único filho. Quase não tem filho, olha que eu tenho um, o Senhor pede matar. Abraão não questionou nada. Diz a Bíblia que Abraão simplesmente pegou o filho, pegou a lenha dela e foi obedecendo ao Senhor. A fé de Abraão foi colocada a prova. Mas, para esclarecer o tempo, não final da história não. Mas, quando Abraão prepara tudo, prepara o altar, coloca o seu filho Isaque sobre o altar, Deus permitiu que Abraão matasse Isaque? Na hora que Abraão foi obedecendo a Deus, Deus falou, Abraão, tá bom. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Não estenda a mão contra o seu filho. E o Senhor preparou a ovelha para o sacrifício. A fé de Abraão colocada em prova. E sabe, irmão, por que eu estou contando isso aqui? Porque as provas vêm e às vezes elas são extremas. Às vezes elas são impossíveis de imaginar. Mas em tudo isso, Deus continua sendo um Deus fiel, um Deus provedor, um Deus que quer que nós confiemos nele, descansemos nele. E Abraão foi aprovado no teste. Como é que está a sua vida? Será que tem passado por provações? Eu quero dizer para você, confia no Senhor. Ele foi aprovado. E quantos outros no passado? José foi testado na sua fidelidade, mas José foi aprovado. E quantos outros? O crente, o cristão enfrenta prova, ele passa pelas provas e com vitória, e é aprovado quando ele mantém-se fiel e confiante no controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. É entender a fidelidade de Deus. Nós não vemos Abraão questionando Deus o porquê. Nós não vemos José questionando Deus o porquê. Há uma tendência natural nossa, quando passamos por provações, queremos questionar o porquê, mas como nós já dissemos aqui em outro momento, a questão não é perguntar o porquê, mas é o para quê, porque há um objetivo, há uma razão. Deus não permite algo sem razão, há uma finalidade em tudo que nós passamos. Há uma finalidade, há um propósito. Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas fazem o quê? Cooperam para o bem. Há um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Então vale a pena suportar as provações. 1 Pedro 4:13, Pedro registra assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E eu vou terminando, mas eu quero só entender com você o finalzinho dessa história de Jó, resumida aqui nessa noite. Jó, depois de passar por tudo, lembra que nós falamos semana passada que de repente Jó perdeu tudo. De repente Jó perdeu os seus filhos, de repente Jó perdeu os seus bens, de repente Jó perdeu a sua saúde. Tudo na vida de Jó foi de repente, mas depois de tanto sofrimento, depois de tanta dificuldade que Jó enfrentou, lá no capítulo 42 e o verso 10, abre comigo aí, Jó 42 e 10, nós encontramos assim, já no finalzinho, depois de transcorrer toda a história do sofrimento de Jó, depois de tudo isso, Jó 42, 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Havia um propósito em tudo que Jó passou, e Jó foi aprovado, e o Senhor deu para ele em dobro. Meus irmãos, Deus nunca permite que um crente, um cristão sofra sem propósito.
sem razão. Deus não permite. Então não desanime, não enfraqueça na fé porque está passando problemas. Não se frustre porque as coisas não estão acontecendo como você quer. Continua firme, continua fiel. Depois de tudo que aconteceu, Deus deu o dobro do que Jó tinha. E Deus ainda deu mais 140 anos de vida para Jó desfrutar do que ele tinha. E a Bíblia nos diz que Jó morreu lá velho e farto de dias. Diz Jó 42:17. Então morreu Jó velho, farto de dias. Jó viveu e experimentou a fidelidade de Jó. Mas não foi fácil para Jó. Não foi fácil. Porque não é fácil. Não é fácil manter-se fiel quando as coisas não acontecem como nós desejamos. Não é fácil ficar firme quando as tribulações chegam. Não é fácil. Mas vale a pena. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Como é que a gente suporta? Ficando firmes na esperança. Estudando esse texto sobre esperança, eu encontrei um versículo lá de Zacarias, capítulo 9, verso 12. Lá daqueles profetas menores. Zacarias 9:12, Isaac vai colocar aí, que diz assim: voltai, ó fortaleza. E aí tem uma palavra que diz assim: ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que restaurarei em dobro. Aqui o profeta Zacarias usa a expressão presos de esperança. O Senhor falou para aquele povo: olha, entenda, vocês que são presos de esperança, eu vou restaurar para vocês em dobro. Uma mensagem de esperança para aquele povo que passava por um momento difícil. Ele diga: fica preso na esperança. Fica preso na esperança. E eu pensava, meus irmãos, Jó dizendo no capítulo 19, o verso 25, Jó disse assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sabe o que é isso, irmão? Quando Jó, passando por todas aquelas provações, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Sabe o que é isso? É ser preso na esperança. É mesmo passar por dificuldades, manter a esperança viva. Nós precisamos ser desses, presos pela esperança. Não se prenda nos seus problemas. Não se prenda nas suas tribulações. Se prenda na esperança. Nós precisamos ser desses. Não achou não, Zacarias? Não. Nós precisamos ser desses, presos da esperança. Quantos hoje, meus irmãos, quantas pessoas, numa noite como essa, estão aí presos pelo medo, presos pela angústia, presos pelo desespero, presos pelo pavor, presos pela insegurança e presos por tantas outras coisas, ao invés de estarem presos pela esperança. Você conhece a Deus, você sabe quem é Deus, você confia nele, então fique preso na esperança. Não se prenda nos seus problemas, não se prenda nos seus medos, se prenda na esperança. E é isso que Jó se assegurava, é isso que fazia Jó dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei onde eu estou confiando. É ser preso na esperança. Nós precisamos vivenciar isso. Nós precisamos andar assim. Jó 19:25. Nós precisamos caminhar dessa forma. Ser preso na esperança. E eu vou terminar. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente observa o livro de Jó levanta uma questão de sofrimento. Não tem uma explicação final para o problema total. Mas sabe, nem o próprio Senhor Jesus trouxe explicação por que nós sofremos muitas vezes. Pelo contrário, o próprio Senhor Jesus disse em João 16:33. João 16:33, Jesus diz assim: no mundo vocês vão passar por aflições,
mas tende bom ânimo. Eu venci. A vida do cristão, meus irmãos, não existe coincidência. Na vida do cristão não tem o que está acontecendo, aconteceu. Não, na vida do cristão não existe isso. Na vida do cristão existe realização dos planos de Deus. Na vida do cristão existe planos de Deus, propósitos de Deus, projetos de Deus. E eu preciso entender o que diz Romanos 8:28. Vou deixar esse versículo aí, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se eu estou no propósito de Deus, não existe coincidência, não tenho porquê, não sei por que está acontecendo. Existem planos de Deus, propósitos de Deus. E se eu estou ali, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Se eu estou ali, eu fico em paz, porque eu posso dizer o que Jó diz no capítulo 19, verso 5. Se você puder ficar de pé, eu quero que nós vamos ler juntos esse versículo aqui, que está no telão, de Jó 19:25. Eu quero que você leia comigo, prestando bem atenção nessas palavras e dizendo isso como uma verdade no seu coração, entendendo que isso aqui é real. Jó 19:25. A palavra de Deus nos diz assim. Você vai repetir comigo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque sabemos que Tu és um Deus vivo e que reina soberano sobre todas as coisas. Nós te louvamos porque sabemos que somos amados por Ti. Nós te louvamos porque sabemos que nada acontece na nossa vida sem a Tua permissão, sem o Teu consentimento. Nós queremos, ó Pai, estar no centro da Tua vontade, para que possamos viver os Teus planos, os Teus propósitos, sabendo que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso ânimo, que nós possamos ser homens e mulheres perseverantes, mesmo no meio das tribulações, sabendo que o nosso Redentor vive, sabendo que por fim o Senhor se levantará, porque nós sabemos que todas as coisas estão sendo trabalhadas e cooperando para o nosso bem. Nós oramos te louvando, ó Pai, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Que o Senhor possa, ó Pai, estar trabalhando isso nos nossos corações, nas nossas mentes, e cada pessoa que possa voltar para sua casa hoje fortalecido na Tua presença, com a fé firmada, sabendo que nós não estamos abandonados nesse mundo, mas estamos sendo cuidados por um Deus que nos ama e sabe perfeitamente tudo que está fazendo na nossa vida. Leve-nos em paz, nos conceda uma noite de descanso, que eu possa estar abençoando cada vida, cada família aqui, dentro da Tua vontade, que em tudo o Teu nome, somente o Teu nome, seja honrado e glorificado. A oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.